Hoje eu vou falar com vocês sobre como eu passei na prova de moto do Detran sem perder nenhum ponto. Você já imaginou como é não passar e ter que repetir diversas vezes essa prova? Para quem não me conhece, meu nome é Karen Jones, eu sou psicóloga clínica. Hoje eu vou passar para vocês algumas técnicas que eu aprendi para passar na tão temerosa prova de moto do Detran. Fica comigo até o final que eu te garanto que essas dicas que eu vou dar vão te deixar bem mais calmo para fazer a prova da forma que você treinou e estudou para isso. A primeira vez que eu tive contato com o exercício, com o circuito, eu fiquei bastante assustada. Para quem não conhece e para quem ainda quer aprender, quem vai ainda fazer a aula do Detran para aprender a andar de moto, a aula é bem complicada. Eu achei de verdade que era impossível passar naquele teste, até porque as dimensões da área da prova são bem diferentes das dimensões que a gente treina, isso é fato. E tem algumas regras que são muito chatas, como por exemplo, você não pode encostar nada no cone, você não pode esquecer de olhar um retrovisor, você não pode tocar na faixa sequer, você não pode acelerar, você tem que passar a marcha ali no segundo cone, enfim, é muito estressante. Então eu achei, eu nunca vou passar nessa prova. Mas como eu sou psicóloga clínica, né, e tenho experiência em saúde mental, eu resolvi colocar em prática algumas das técnicas que eu aprendi para conseguir passar nesse imenso desafio. Agora vamos para a dica 1, que você veio aqui para conseguir passar nessa prova, então eu vou te passar a dica 1. Primeiro, ao sentir medo, o nosso cérebro ativa um botãozinho de luta e fuga. E o que significa isso? Quando o cérebro percebe uma situação de perigo iminente, ou de desafio, ou de algo que ele precisa se preparar, ele entra no modo de defesa. E como é esse modo de defesa? É para você fugir do perigo ou você lutar com ele. Mas o que significa isso? O nosso corpo é tão sábio que ele se prepara para uma situação de perigo iminente. E como ele faz isso? Você precisa de mais sangue nos seus músculos para correr. Então ele vai fazer com que o seu coração bata mais rápido e tenha mais sangue nos seus músculos. A sua pupila vai aumentar ou diminuir de acordo com a claridade do ambiente. A sua respiração vai ficar mais ofegante porque você precisa de mais oxigênio no seu cérebro e no seu sangue. Até a sua audição fica mais sensível. Resultado: coração palpitando, respiração ofegante, tremor, suor e medo. Antes de tudo, é importante que você entenda que isso faz parte do processo. Que processo? O processo natural do seu corpo de proteger você de algo que está sendo estressante. Como lidar com isso? Já que o seu corpo está se preparando para a luta ou para a fuga, dá para ele o que ele precisa. Como? Se alongue, estique os braços, faça agachamento, faça uma corrida parado, se movimente. Ficar parado vai fazer com que o seu corpo entre ainda mais em conflito. Então, quando você estiver na fila lá da sua vez, ou até mesmo antes, faça uma caminhada, agache, mexa com a moto, segura o peso dela, estique os braços, coloque energia nesse corpo para funcionar, para sair. Segundo ponto, o nosso cérebro ele não consegue lidar com diversas informações ao mesmo tempo. Como assim, Karen? Isso não é verdade. É verdade. Quando o nosso cérebro está tentando executar um movimento perfeito ou executar algo que ele aprendeu, o foco está no que ele aprendeu. Toda a atenção está voltada para isso. Quando nós estamos com medo, o cérebro não consegue lidar com o fato de que precisa executar um movimento perfeito, mas ao mesmo tempo precisa se precaver se vai haver uma queda ou não. O cérebro não consegue executar um movimento perfeito e ao mesmo tempo pensar: será que eu vou passar? O cérebro não consegue executar. Será que as pessoas estão me olhando? E fazer um movimento perfeito. Você precisa tirar esses pensamentos que entram e invadem no foco da prova, que é fazer o movimento perfeito. E o que significa isso? Significa liberar o seu cérebro para que ele foque no ponto principal e ele execute exatamente como você aprendeu nas aulas. Eis aqui alguns pensamentos que podem ajudar você nesse momento. Eu não preciso ter medo, porque eu treinei esse percurso. Eu conheço e sei fazer ele. Eu não vou ficar preocupado com algo que eu já sei fazer. Eu vou me preocupar em executar. Eu treinei e consegui por diversas vezes. Por que eu não conseguiria agora? A partir do momento que o seu foco for somente fazer o circuito, o seu cérebro vai executar o circuito. 3. Identifique pensamentos negativos.
Os pensamentos negativos aparecem pelos motivos que eu citei no item 1. Eles aparecem como uma forma de predizer um possível futuro catastrófico para você se preparar para ele, ainda com aquela lógica do item 1. Será que esse cenário é perigoso? Será que o que pode acontecer nesse cenário que vai ser tão caótico e eu preciso me preparar? É importante que você saiba reconhecer que esses pensamentos são o que são. Um pensamento que existe para te preparar para alguma possível falha. Visualização para uma evitação. Não são realidade, são possibilidades. Exclua isso. É importante que você retire esse pensamento automático que vai vir na sua mente. 4. Meditação. A meditação é uma das formas mais fortes e mais potentes de você conseguir se concentrar em algo que é importante em um momento. Existem diversos tipos de meditação, mas a base de todas elas é retirar os pensamentos e focar na sua respiração. Claro que eu estou simplificando bastante aqui, não é só isso, mas o foco é eliminar os pensamentos excessivos e focar na sua respiração e calma. E qual é o momento de meditar? Sempre é bom meditar, mas na fila, na sua vez, ou quando você estiver treinando, respire, esvazie a mente, feche seus olhos e foque na sua respiração. Tente meditar na fila. Atenção, não olhe para as pessoas que estão fazendo a prova. Por quê? Porque se a pessoa acertar, você vai ficar, olha, eu tenho que fazer assim. Se a pessoa errar, ai meu Deus, ela errou. Não foque nas atitudes, nos erros, nos acertos. Não foque nos outros. A gente está ali para fazer a nossa prova. Foque em você. Se você estiver tremendo, você já sabe o que fazer. Dá aquela corridinha que eu falei no outro item. 5º, eu considero esse item muito, muito, muito forte, muito potente. Chama-se pensamento de força. Eu que nomeei assim. Essa ideia do pensamento de força aparece no relato de diversos atletas, competidores, corredores, pessoas que estão sempre a tentar conseguir algo que seja grandioso. E o que seria esse pensamento de força? O pensamento de força é aquele que te dá segurança. O pensamento de força, ele vai te motivar, vai ativar o modo guerreiro. Para quem me segue, eu já falo um pouquinho sobre como funciona o guerreiro. Mas o que é o guerreiro? É aquela força, né? Que é obstinada, que é crescente, que é grande e que foca no objetivo. Algumas ideias de pensamento de força são algum familiar importante para você, alguma meta que é importante para você ou alguma crença religiosa que é importante para você. Exemplos: eu vou tirar essa carteira porque eu preciso dela para o meu trabalho. Isso é muito forte. Outro exemplo: eu vou tirar essa carteira porque eu prometi para minha filha que eu ia conseguir. Outro exemplo: eu vou tirar essa carteira porque eu acredito muito e eu tenho fé que eu vou passar. Outro exemplo: eu vou tirar essa carteira porque eu quero levar meu filho no trabalho. Outro pensamento de força é você revisitar os cenários onde você passou por situações iguais ou até piores do que essa e você superou. Olha para trás e vê: eu já consegui tanta coisa difícil, porque eu não conseguiria essa prova, sendo que eu já treinei e sei o que tenho que fazer. E o que está por trás do pensamento de força? O que está por trás é o pensamento positivo, ou seja, o pensamento que mostra que é sim possível passar e que é sim possível para você fazer esse movimento, porque você já fez isso antes ou já passou por situação ainda mais difícil. É quase que um lembrete para o seu cérebro que você é super capaz. E o cérebro, ele precisa de positividade para ele executar algo. Até porque, quando ele está positivo, ele não está pensando nos riscos dos movimentos, ele está executando o que tem que ser feito. Então, revisando, na fila da prova, tente meditar, não olhe para as pessoas que estão na fila fazendo a prova, tanto as que estão acertando ou errando, não importa. Não olhe. Tire os pensamentos negativos que são comuns. Foque nos seus pontos de acerto, porque você treinou bastante para conseguir executar essa prova. Relembre das vezes que você executou com perfeição o circuito. Uma outra dica que é muito importante, antes que você faça a prova, é que você reveja e revisite o cenário do circuito na sua cabeça. É importante que você feche os olhos, coloque a mão no guidão, como se você estivesse sentado na moto e faça os movimentos. Fecha o visor, ajusta aqui o capacete, ajeita retrovisor, verifica farol.
Faz esses movimentos constantemente, repetidamente na sua cabeça. Faça o circuito todinho na sua mente. E isso tem uma explicação. O nosso cérebro, quando pensa nas coisas ou relembra cenas, ele sente. E é quase como se ele estivesse vivenciando. Sabe quando você lembra que está comendo um pedaço de bolo de laranja e você quase pode sentir esse gosto? Isso é uma sensação do seu cérebro. Da mesma forma, como você não vai estar na moto, né? E para quem faz o circuito, você tem que fazer a prova com a moto que você aprendeu. Então, você não vai ter acesso a ela sempre. Então, é importante que você revisite ela na sua mente. Faça todo o circuito corretamente na sua mente. Quase como se você estivesse fazendo com que o seu cérebro estivesse vivenciando aquele circuito. Enfim, gente, use esses pontos, passa para alguém que precisa, medite nisso que eu falei, enfim, funcionou para mim. Eu achei que seria impossível passar, mas eu passei e não perdi ponto algum. Se esse vídeo foi importante para você, gerou valor e aumentou sua confiança, dá um like para mim, para eu saber se o que eu tô fazendo tá te ajudando ou ajudando alguém. Se esse vídeo não é para você, encaminha para quem você sabe que vai ser importante assistir. Parece bobeira, mas isso é muito importante para eu saber que estou gerando valor para vocês. Comenta aqui embaixo se você fez, se deu certo, onde foi que você falhou e quais são as suas dúvidas que eu vou tirar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!